desde 1977. Ele é membro titular da ANAM, Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Queria colocar isso aqui para você. Pode falar. Especialista em ergonomia de sistemas de produção pela Poli-USP, engenharia de produção desde 1998. Ele é assessor de saúde e meio ambiente dos sindicatos metalúrgicos do ABC-CUT e também coordenador do Departamento de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente dos sindicatos metalúrgicos do ABC, DSTLA, desde 1991. Portanto, então, agora é contigo. Faltando 10 minutos, porque eu sei que você, quando pega o microfone e começa a falar, o raciocínio vai longe. Faltando 10 minutos, não toque. Mas se precisar passar um pouco, não tem problema. Fica à vontade. Tá ok aí? Tá ok. Bom, uma boa tarde a todos. Eu vou, em primeiro lugar, agradecer ao Renan pelo convite. Foi ele que esteve lá na minha sala e que depois de umas 2 horas de bate-papo muito agradável, surgiu essa ideia então de me convidar, e eu falei, olha, pode me convidar que eu vou com o maior prazer. E agradecer as pessoas que estão fazendo esse evento, porque é muito importante você discutir na universidade, trazer para a luz um mundo que vive num espaço confinado, né? O mundo do trabalho é um grande confinamento, onde as pessoas da sociedade que estão fora dos ambientes de trabalho não se interessam com o que se passa lá dentro. É um mundo que tem leis próprias, comportamentos próprios, regras próprias, né? Uma comunicação própria, que tem uma cultura, é chamado de cultura organizacional. Não gosto muito desse termo, porque ele é um termo extremamente empresarial, mas a desconstrução da cultura das pessoas e a construção, em cima dessa desconstrução, de uma cultura da organização, né, na tentativa de matar os desejos e substituí-los por motivações, né, que vão de encontro aos interesses da empresa e não aos interesses de felicidade, de liberdade das pessoas. Então, eu acho que é nesses eventos que a gente tem a oportunidade de mostrar para a sociedade que existe alguma coisa atrás dos muros das empresas que precisa ser conhecido, que é um problema da sociedade. Até porque eu às vezes fico pensando, né? Quando as pessoas falam, puxa, o Fordismo, o Taylorismo foi muito prejudicial aos trabalhadores, o toyotismo é um dos fatores de estresse. Será? Né? Ou será que tudo que acontece na fábrica, o Fordismo, o Taylorismo, o onoísmo, o toyotismo, como vocês gostam de chamar, isso tudo não é reflexo de uma mudança da sociedade, de uma evolução, né? E a fábrica reflete exatamente a organização social. E também irradia para a sociedade aquilo que vai sendo acumulado dentro da cultura da empresa. Quer dizer, isso também se transforma numa prática comum da sociedade. Então existe uma interação entre o mundo do trabalho e a sociedade que não pode ser desprezada. Então eu acho que o meu desejo aqui hoje é de propor alguns desafios. Mostrar que em algumas questões nós estamos numa situação de não ter contraponto para determinadas colocações que são feitas pelo sistema e que passam como sendo as únicas formas de você existir, né? Coisas assim como qualidade de vida. Eu vejo todo mundo fala em qualidade de vida e eu não consegui até hoje que alguém me explicasse que qualidade de vida é essa que não se preocupa que as pessoas sejam felizes.
A qualidade de vida, no meu entender, é alguma coisa que está ligada a padrões de consumo, comportamento que interessa ao sistema. Ponto. Tá certo? Quer dizer, se você tem um determinado poder aquisitivo, preparam padrões de consumo, de comportamento, de acesso à cultura, de acesso à educação, de acesso à saúde, e você vai perseguir às custas de muito trabalho, entendeu? Essas conquistas como se fosse qualidade de vida, e na verdade a tua vida é o que menos está em jogo nessa história toda, porque isso tudo é um jogo de cena do sistema. Então eu acho que tem determinadas coisas que precisam ser discutidas, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente ouve falar muito, né, é na precarização do trabalho. E eu acho que a gente tem que começar a fazer uma pergunta, quer dizer, existe uma grande contradição, né? Qual trabalho não é precário? Entendeu? As pessoas falam, puxa, o trabalho adoece. Bom, qual trabalho não adoece? Né? Porque o trabalho do que a gente está falando, né, não é o trabalho da época do Platão, né? Nós estamos falando do trabalho da Hannah Arendt, né? Que é o trabalho que deixou de ser o trabalho, mas o que a gente vê hoje é a explicitação, é a socialização, vamos dizer, a apresentação pública do labor, daquilo que era feito na esfera privada e que se torna público, né? Então, eu acho que a precarização do trabalho é quase que você imaginar, né, que exista algum trabalho que não seja precário. Principalmente o trabalho feito, né, num sistema de organização social capitalista que busca ilimitadamente o lucro e a acumulação de capital na mão de poucos. Então, eu preparei para vocês alguns dados que eu acho interessantes para a gente começar a fazer a nossa discussão. Um deles é esse. Nós, o DSTMA, é o Departamento de Saúde, Trabalhador e Meio Ambiente que eu coordeno, começamos a ser tensionados pela base com a questão da depressão, dos problemas do sofrimento psíquico, né? E batendo um papo com os dois colegas que trabalham lá, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um ano e vamos acrescentar uma questão no nosso relatório. É o nosso relatório de consulta, de atendimento. Não é bem uma consulta, é um atendimento quase que pericial, para ver se a pessoa tem uma doença do trabalho ou não, se ele tem direito a alguma coisa, esclarecer, ver se não estão sacaneando ele, essas coisinhas. E vamos colocar dentro do nosso protocolo uma pergunta. Você toma, ou já tomou, faz uso de algum medicamento controlado que seja, que tenha a característica de ser psicoativo, ou seja, que tenha ação psíquica. Calmantes, antidepressivos, ansiolíticos, tá? E veja o que aconteceu. Então nós pegamos depois de um ano, comecinho de 2003, nós analisamos todos os casos de 2002, prontuário por prontuário, simplesmente não é pesquisa, não tem valor científico nenhum, é uma coisa que interessava para a gente saber o que estava acontecendo, mas surpreendeu. Nós então vimos 1.128 casos novos, 1.223 retornos, 2.351 trabalhadores no total. Desses, 87% eram masculinos, 12% femininos, que mostra que a categoria metalúrgica ainda é preponderantemente masculina, salvo as novas linhas de montagem que estão absorvendo um grande público feminino, até porque um grande público feminino começa a ir para o Senai fazer formação, né? Então você tem mão de obra feminina formada e qualificada para trabalhar. Desse público, quase 70% eram empregados, quer dizer, estavam trabalhando, estavam na ativa, né?
670 são demitidos, 66 eram aposentados. E as principais doenças que a gente encontrava nesses casos, também isso é muito esperado, as famosas Ler-Dot, que ocupam quase 40% de todos os casos de doenças relacionadas ao trabalho na categoria, né? A PAIR, que só para vocês terem uma ideia, em 1990, quando eu entrei no sindicato, nós fizemos uma pesquisa acompanhada pelo pessoal da fonoaudiologia da PUC, eles que nortearam a pesquisa acadêmica, e eles apuraram que 64% dos trabalhadores metalúrgicos com mais de 2 anos de trabalho tinham algum tipo de perda auditiva induzida pelo ruído industrial. Isso desencadeou uma campanha. Essa peça não tem reposição. A orelha de um companheiro nosso barbudo, que todo mundo acha que é a orelha do Lula até hoje, toda vez que o pessoal vê o cartaz, essa é a orelha do Lula? Não, é o Falco, era um colega nosso da imprensa, que tiraram a foto da orelha dele, aparece um pedaço da barba e todo mundo acha que é o Lula. Mas, a partir dessa campanha, nós estabelecemos alguns acordos com as montadoras, né? Por exemplo, na Mercedes-Benz existiam cerca de 2.500 processos coletivos de insalubridade, né? Nós fizemos uma revisão de todos esses processos, avaliação nos locais de trabalho, onde havia insalubridade constatada por técnico do sindicato, junto com o técnico da empresa e mais um perito contratado, pago pela empresa, obviamente, né? Então, onde havia insalubridade foi pago a insalubridade e foi retirado o processo. Aonde não havia, foi retirado o processo e houve uma grande transformação no sentido de acabar com o ruído das fábricas, tá? Então, esse é um dos exemplos. Hoje, na Mercedes-Benz, só para citar, porque eu falei do contrato, nós temos menos de 0,5% de agravos em problemas auditivos, tá? Existe um programa de proteção auditiva, que depois virou lei, mas esse programa de proteção auditiva hoje faz o acompanhamento. Nós temos menos de 0,5% de trabalhadores com agravos na perda auditiva. É claro, tem trabalhadores com 20 anos lá da área de eixo que já têm uma perda auditiva e que não tem como você recuperar, mas o agravo hoje é 0,5%. Bom, doenças da coluna, sequelas de acidente, depressão. Isso a gente chamou de depressão, meio que o que acontece na realidade, né? Tudo tristeza, choro, ansiedade, insônia, tudo isso aí acaba indo para o saco da depressão, né? Então, a gente também tratou dessa forma, porque senão a gente ia entrar aqui num estudo acadêmico de doenças psiquiátricas e psicológicas que ia deixar a gente maluco. O importante era entender isso. Esses 17,49%, 18% de pessoas, eram pessoas que tinham sim, naquela resposta. Você usa alguma droga psicoativa receitada por médico? E olha o que aconteceu com esses 17,49% de jovens. E 37% desses casos eram jovens entre 18 e 25 anos. Uma faixa de idade em que você está falando de um trabalhador qualificado, tá? De um trabalhador que ganha bem, ganha mais do que a maioria dos jovens nessa idade, que usa roupa de grife, de surfwear, tá? Que tem carro bonito, que está na universidade e que teria todos os motivos para não ter depressão, né? Ele podia ter ressaca, entendeu? Cansaço, fadiga, mas depressão não. Aí você tem 23,84% de pessoas entre 40 e 50 anos, sendo que esses já com mais de 20 anos de trabalho. Uma faixa que você já encontra, né? Epidemiologicamente, quer dizer, fora do trabalho, na sociedade, você encontra dados mais ou menos compatíveis com isso. Então isso chamou muita atenção e a gente começou a tentar trabalhar com esse dado, né? E perceber que esse era um problema
que tinha um fundamento básico que estava lá dentro do trabalho, das transformações que o trabalho vinha sofrendo. Tá? E aí, talvez a diferença seja essa. O nosso enfoque não foi cuidar dessas pessoas que têm depressão, até porque esse não é o papel do sindicato. O sindicato não é um centro de tratamento médico, nem psiquiátrico, nem psicológico. O sindicato é um lugar onde se faz ação sindical, luta de classe, tá certo? Então não é o papel do sindicato, no nosso modo de entender, fazer assistência à saúde das pessoas. Para isso tem o SUS, que deveria funcionar melhor do que funciona, mas é obrigação nossa tensionar para que funcione, né? Tem os convênios, enfim, não é um problema nosso, é um problema da sociedade. A saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado, e nós temos que fazer isso funcionar, não ficar substituindo o Estado nessa coisa. Então, essa foi uma das coisas que a gente notou também, é que proporcionalmente, porque o menor contingente era de quem estava na universidade, tinha o 3º grau, era a pessoa mais atingida. Quer dizer, os jovens que mais apresentavam sintomas de doenças psíquicas, de adoecimento psíquico, eram justamente aqueles que estavam na universidade. Proporcionalmente, eles são muito maiores, por exemplo, do que os que têm o 2º grau. É que a maioria tem 2º grau, né? Então, por isso que aparece esse dado. Eu quero apresentar ainda um outro trabalhinho que é consequência desse aí. Que é esse aqui. Nós desenvolvemos uma pesquisa já com algum critério melhorado, e que foi inclusive orientada por um colega que a gente agregou no nosso departamento, que é um colega que está fazendo doutorado em psicologia do trabalho na USP, né? O Bernardo, e que nos ajudou a discutir, entender, interpretar, formular essa pesquisa, e que não está divulgada ainda, então eu não vou revelar a fonte, tá certo? Mas em breve a gente vai, depois de apresentar isso para umas outras esferas, a gente vai chamar e divulgar essa pesquisa, porque ela é muito mais ampla do que o que a gente vai apresentar aqui. Mas a gente tem alguns dados aqui que são interessantes. Por exemplo, você se sente tranquilo para recusar quando é solicitado para trabalhar além da sua jornada no final de semana? Olha, 58% diz que não. Quer dizer, então essa coisa de que você tem um sindicato forte que te representa e que você tem autonomia para dizer não, e que não é verdade, né? Deixa eu só esclarecer, essa pesquisa foi feita na área mensalista, com funcionários da área mensalista administrativa. Nós também fizemos com mensalistas de área técnica, tá? Mas eu vou apresentar essa aqui e só alguns gráficos. Em relação são questionários com 60 perguntas que eles levaram para casa, responderam e depositaram numa urna sem identificação. Cargo, função e remuneração. Você considera justo o seu salário e os benefícios? 50% considera que não. E nós estamos falando de trabalhadores mensalistas em montadoras. Os caras disputam a tapa uma vaga para trabalhar de mensalista numa montadora. E 50% diz que não. Você sente segurança no seu futuro no emprego? Pouco e nenhuma. São quase 90%. E se a gente falar de uma empresa que é difícil de você entrar, né? Uma montadora é uma empresa que é difícil de você entrar. E é um parto para você sair, um parto com fórceps, né? Você se preocupa com a possibilidade de ser demitido? Olha, um pouco e muito é 90%. Sente que há espaço para crescimento da carreira dentro da empresa? Não, 76%. Vocês estão vendo como é que não se reflete na realidade todo esse discurso de que o jovem participa, e o jovem ele constrói o futuro dele dentro da empresa, ele só depende dele, né?
Você imagina o seu trabalho no futuro e sente tranquilidade? Não, 82%. Risco à saúde é um problema sério, né? Se pensar em mensalista, cara que trabalha no escritório, olha, 55% considera que o trabalho oferece risco à saúde. Risco à saúde. Você se sente confortável? 35% não se sente confortável. Quer dizer, não tem conforto aí, é conforto espacial mesmo, cadeira, mesa, ambiente. Você se sente pressionado a cumprir metas? 77% se sente pressionado a cumprir meta. Quando a gente mostrar esse dado para as empresas, eles vão chamar o pessoal do RH no dia seguinte para pressionar, porque estão deixando 22% sem pressão, né? Mas essa é uma realidade, quer dizer, está aí. Você consegue realizar todas as suas tarefas durante a jornada? Olha, essa questão é interessante. A maioria das pessoas tem 10% que nunca consegue realizar todas as tarefas dentro da jornada de trabalho. Nunca. Nem um dia. E tem 37% que poucas vezes consegue. Como é que é você trabalhar todo dia e não conseguir terminar suas tarefas dentro da sua jornada de trabalho? Cadê? Você tem pausas adequadas? 50% diz que não tem. Sente reconhecimento do chefe? 51% diz que não. Pode participar da tomada de decisão nos momentos em que se definem as suas tarefas? Tá? Olha, às vezes 52% e nunca 33%. Essa é a gestão participativa que o pessoal divulga aí, que as empresas, as gestões modernas. Sente que há espaço para mostrar suas iniciativas no trabalho? 45% diz que não. Obedece e cala a boca e fica quietinho e faz o que tem que fazer sem discutir. Você recebe ordens? 50% constantemente, sim. O clima do ambiente de trabalho é competitivo? Um pouco e muito, quase 90%. Considera o trabalho monótono? 38% considera. O trabalho que você faz permite mostrar suas habilidades e competências? Para 37% não. Existe espaço para exercer criatividade? 41% diz que não. Você sente que seu trabalho faz com que aprenda coisas novas? 40% diz que não. Costuma preocupar-se com o trabalho fora da fábrica? Quase 95% se preocupam com o trabalho fora da fábrica. Essa pessoa não trabalha 8 horas, né? Ela trabalha a vida toda. Muito parecido com o que acontece com os bancários, né? Sente que a preocupação do trabalho atrapalha a sua relação com família e amigos? Para 45% já atrapalha. Sente que o cansaço do trabalho atrapalha a sua relação? 70% diz que o cansaço atrapalha. Sendo que um pouco e 15% que atrapalha muito. Sente desanimado? 48% um pouco e 25% muito desanimado. Sente-se irritado ultimamente? 57% das pessoas responderam que se sentem irritados. Sente-se ansioso ultimamente? 57,50% tem ansiedade e 27,5% tem muita ansiedade. Sente dificuldade para dormir? 31% relata que tem dificuldade para dormir. Acorda durante a noite, porque essa é uma outra questão, né? Às vezes a pessoa dorme porque está cansado, mas acorda durante a noite e não consegue mais pegar no sono, né? Sobe para 42,50%. Ao final de sua jornada, você se sente cansado e desanimado? Cansado é um pouco óbvio, né? Mas desanimado é uma questão de falar, olha, eu produzi, isso não me serviu para nada. Sente-se culpado quando relaxa? 35% das pessoas se sentem culpadas quando eles têm a oportunidade de relaxar.
Quando está fazendo um trabalho, fica ansioso para terminar logo e passar para o seguinte. 61% das pessoas agem dessa forma. Então, isso demonstra que a gente está lidando com um sistema de uma situação estressante, que a gente precisa agora discutir se isso é uma coisa que é ocasional ou se isso é uma coisa intencional. Quer dizer, você está fazendo aquilo que eu chamo, e que outras pessoas também chamam, não fui eu que criei isso, de gestão pelo estresse. Tá? E aí eu vou me atrever a entrar um pouquinho, para a gente encerrar o nosso debate, numa discussão que é um pouquinho mais... Está difícil de eu... Onde é que está a gestão aqui? Não, aqui. Então o que eu vou propor aqui é que a gente faça uma reflexão sobre isso. Quer dizer, que eu acho que a precarização do trabalho, na verdade, ele é uma estratégia desenvolvida pela gestão. Tá certo? O sistema de gestão só funciona se você não tiver uma relação estável de trabalho. Né? Então, para você aplicar determinadas formas de gestão pelo estresse, você também precisa ter um vínculo de trabalho muito flexível, muito fraco, para que você possa mostrar na prática que as suas ameaças tornam-se realidade. Então a gente vai tentar discutir um pouquinho isso a partir de entender que a gente está tratando basicamente, quer dizer, eu vou fugir daquela questão filosófica, né, do trabalho ser alguma coisa precária mesmo, né, e vou entrar numa coisa mais factual, que é o contraponto entre uma contratação formal por tempo indeterminado e uma terceirização, quarteirização, contrato por tempo determinado, contrato de estágio, copergatos, facções, quer dizer, todas essas formas que a gente conhece de novos vínculos e novas relações de trabalho. Por que a gente entende isso? Porque a gente nota que as formas de contratação precárias, elas têm uma consequência direta, que é a quebra de vínculos horizontais de solidariedade e sentimento de classe, e isso é intencional, tá certo? Segundo, o aumento do individualismo e da competição e o estabelecimento de vínculos verticais. As pessoas encaram o companheiro do lado como o inimigo a ser derrotado para que ele sobreviva, e encara o chefe como o espelho, o exemplo a ser seguido e alguém com quem você tem que ter boa relação para garantir a sua possível ascensão. Insegurança quanto ao emprego no futuro. E nós vimos que esses dados todos, eu não inventei isso da minha cabeça, mas eles estão refletidos nas pesquisas que a gente fez, né? O medo, a sensação de impotência, de que, olha, é assim e não dá para fazer nada, não tem como enfrentar isso. E aí a gente pega um pouquinho o que diz o Durand, que é um sociólogo francês, que 3 elementos básicos compõem essas novas formas de gestão. Primeiro, a formação das redes, empresas redes, né, onde você tem uma ameaça, um exemplo caseiro do que pode te acontecer, né? Então, por exemplo, quando a gente tensiona na Volkswagen do ABC, os caras falam, olha, em São José dos Pinhais, o cara faz o dobro do que você faz pela metade do preço, e o que menos custa é a gente, daqui a 2 anos, trazer um novo produto para lá, porque hoje os produtos não duram mais 20 anos como durava antigamente, né? Um carro dura 2 anos, 3 anos. Né? E você, no próximo projeto, você monta a linha lá em vez de montar aqui. Né? No da GM é a mesma coisa, a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, da Ford a gente leva para a Bahia.
E, quer dizer, essa constituição da rede, né, ela é um fator que ajuda muito na gestão. A generalização do modelo de fluxo tensionado de produção é o just-in-time, né? Então, quer dizer, as pessoas não têm mais aquele espaço para respirar que você tinha no estoque, né? Então você tem que produzir o tempo todo, e você não tem uma folga, né, para você pensar naquilo que você está fazendo, porque você tem um mercado que demanda, né, e você tem sempre gente a menos para dar conta da demanda do mercado. E por último, a gestão por competência, que é o que vai nos interessar muito, porque essa gestão por competência talvez seja o grande saco de maldades que leva a tudo que nós vamos discutir. Então, a gestão por competência é uma nova fórmula de mobilização da força de trabalho. Ela muda o foco da qualificação para a competência. E aí nós vamos ver a diferença dessas coisas, né? O Duguay, ele fala que as organizações pós-terroristas parecem mais aptas a repetir a mobilização de capacidades criativas para fazer frente aos imprevistos e às disfunções cuja resolução constitui de pleno direito uma parte da tarefa. Quer dizer, a empresa coloca isso como um direito, tá certo, que faz parte da tarefa dos trabalhadores. Eles têm que se adaptar a isso. E aí a gente faz a pergunta, seria essa ideia totalmente correta para descrever as novas condições de trabalho? Então, o trabalhador hoje, para ser reconhecido como competente, não basta ele ser qualificado. Ele precisa ter algo a mais do que ser qualificado, né? E o que é esse algo a mais? Um bom relacionamento de equipe, ou seja, o cara bonzinho, que colabora, que trabalha dobrado quando falta um, que trabalha triplicado quando faltam dois, né? E que dá conta da meta da empresa, né? O cara que sabe escutar, principalmente as ordens, que sabe colocar os problemas em vez de propor soluções pré-fabricadas. Ou seja, ele faz o jogo que a empresa espera dele. Essa pergunta, eu acho que ela tem que ser respondida. E aí o Duran mostra o seguinte, que anteriormente o critério era a qualificação. Quer dizer, você, para ocupar um posto de trabalho, você tinha que ser qualificado. Você tinha essa qualificação, ela estava baseada em quê? No seu saber, no seu conhecimento, tá certo? Formal, na sua formação, na sua educação, e também na experiência que você adquiria na prática. Então, isso é que fazia parte da sua qualificação. A competência acrescenta a essas coisas todas, além do savoir-faire, quer dizer, o saber fazer, o saber ser, o savoir-être. E isso é um pouco mal definido ainda, mas seria alguma coisa assim como as atitudes que o empregado tem diante da hierarquia, dos seus colegas, disponibilidade de tempo para dedicar à empresa, horas extras, fim de semana. De maneira geral, o comportamento em fase das exigências do trabalho que as empresas estão propondo hoje. E o que mudou aí foi exatamente a lógica, né? A lógica da competência tenta colocar o acaso aonde existia algo permanente. Ela tenta colocar o individual onde existia o coletivo. Um exemplo disso está nas novas formas de avaliação. Sistemas de premiações individuais, né? Atribuição de notas por pessoa, quer dizer, cada trabalhador recebe a sua nota de acordo com o seu desempenho pessoal. E o que significa competência? Ainda, segundo alguns autores, a qualificação estaria associada a uma visão estática do mundo, quer dizer,
Qualificação seria uma coisa hoje ultrapassada completamente, né? Enquanto que a competência significaria o novo, a inovação, a evolução, né? Essa coisa da modernidade, né? Só que na prática, né, isso não tem significado que esses autores colocam. Na prática, o significado dessa gestão por competência tem sido a precarização das relações de trabalho, o aumento das responsabilidades, aumento das exigências e intensificação do ritmo das atividades. Essa mudança da lógica tem uma consequência importante. Por quê? Porque quando você tem alguma coisa, ou seja, quando você tem qualificação, esse tem é durável. Ele é quase que para toda a vida, né? Uma pessoa que tem uma formação educacional, se ele se mantiver atualizado, aquela formação dura para toda a vida dele, né? A experiência é uma coisa que você não tira das pessoas. Já quando você é competente, você está falando de alguma coisa que é momentânea e transitória. Você pode ser extremamente competente hoje e ser extremamente incompetente amanhã, né? Nós temos histórias pessoais de trabalhadores que depois de 40 anos de vida e 23 dedicados à empresa, na área, por exemplo, de desenvolvimento tecnológico e eletrônico de motores, é demitido porque ele não tem um bom desempenho na nova área em que ele foi atuar, que é na área de atendimento ao consumidor, porque o curso de físico, doutorado em eletrônica não valem mais nada, porque o desenvolvimento de motores, do complexo eletrônico, de comando eletrônico dos motores, saiu do Brasil e foi para a matriz na Alemanha. Então ele passa a ser avaliado numa função de atendimento ao cliente, onde ele é incompetente, então ele tem que ser demitido. Isso mostra um pouquinho, né, essa realidade. Um dos objetivos dessa nova forma de gestão é romper esses laços horizontais formados entre os trabalhadores no local de trabalho. Laços de identificação que fortalecem a luta e a resistência. A tentativa dessa quebra está no estímulo às avaliações. Quer dizer, você estimula as pessoas, tá certo, a valorizarem as avaliações. Premiações individuais, num método de avaliação sobre a adesão de cada objetivo da empresa. Quer dizer, você não é mais avaliado pela sua competência naquilo que você faz, mas pelo seu nível de adesão às propostas que a empresa coloca para você executar. E estimula a competição entre os trabalhadores. Isso tudo, além de não significar maior participação, nem maior criatividade, nem maior liberdade, ainda intensifica muito o ritmo de trabalho. E nós temos como principais consequências disso um aumento do estresse ocupacional, um aumento dos números de casos de burnout, crises de angústia relacionadas ao contexto do trabalho, adoecimento psíquico e físico, porque todo adoecimento físico começa de um adoecimento psíquico. Isso é quase que um dogma para mim. Quais são os casos de burnout que você está descrevendo? O que é? O burnout é hoje chamado uma síndrome de uma falência total. Quer dizer, o indivíduo entra num estado de depressão profunda, onde ele não tem mais disposição para fazer coisas que seriam da sobrevivência básica: tomar banho, se lavar, escovar os dentes, se alimentar. Ele não tem mais ânimo para fazer nada disso. Tem uma coisa aqui que eu queria ressaltar, eu não coloquei nessa transparência, porque isso toda vez que eu apresento causa uma discussão paralela e a gente perde a oportunidade de discutir o problema central, que é a gestão, e passa a discutir uma outra questão que está na moda, é a LER do século XXI, que é o assédio moral. Mas toda essa conjuntura aqui,
ela é responsável pelo assédio moral. Então, aí, eu uso isso, às vezes, para desmistificar o assédio moral como uma coisa individual. O assédio moral não é, definitivamente, na minha opinião, uma questão de um chefinho maldoso e mal intencionado e de um trabalhador coitadinho e desamparado. Ele é um problema de papel que cada um exerce dentro da estrutura da empresa, tá certo? Um tem o papel de obedecer, o outro tem o papel de fazer com que aquele cujo papel é obedecer, obedeça. Então, cada um exerce o seu papel e os limites são extremamente flexíveis para os segundos, os que têm o papel de fazer, o outro obedecer. Ele pode ir até o limite do bom senso, que é muito pessoal, para fazer com que o cara obedeça e cumpra o que está colocado. Então, eu acho que o assédio moral é uma questão coletiva, tá certo? Ele é uma questão que surge muito mais de todas essas formas de gestão, quer dizer, quando você possibilita uma avaliação individual, uma avaliação pessoal do chefe para o subordinado, sem interferência, uma avaliação que vai pelo desempenho e pela competência e não pela qualificação dele. Era isso que eu tinha que a pretensão de trazer para vocês, não como um estudo pronto e acabado, nem concluído, até porque eu não consegui concluir quase nada na minha vida até hoje, né? Mas eu acho que é um degrau para ser transposto, né? E eu acho que a universidade tem que começar a pensar nessas questões, até porque, por exemplo, é hegemônico. Hoje em dia, a questão da gestão, gente, é hegemônica dentro das empresas. Você, para falar da Mercedes-Benz, que o Maicon está aqui, né? Você não anda dentro da fábrica 10 metros sem tropeçar na palavra gestão escrita na parede. Tudo é gestão. É gestão da produção, gestão da qualidade, gestão do comportamento. Olha, gestão do comportamento, né? Você abre qualquer e-mail aí, você recebe 20, 30, 40 spams por dia sobre palestras, conferências sobre gestão de segurança comportamental, ou seja, é fazer a gestão do comportamento das pessoas, né? Então é claro que isso tudo traz uma sobrecarga psíquica intensa, né? E nós estamos vivendo uma época de um grave aumento das doenças psíquicas e também, como consequência do adoecimento psíquico, do adoecimento físico, nas formas das doenças psicossomáticas, como a Ler-Dort, o diabetes, a hipertensão, os derrames cerebrais, os acidentes vasculares, né, os infartos no miocárdio, né, a obesidade como doença, que é um problema de saúde pública, o uso abusivo de drogas legais e ilegais, né? E o que é interessante, que nessa hora as empresas não usam um sistema de gestão moderno, eles usam o arcaico sistema de repressão. Só que agora está sofisticado, repressão eletrônica, você controla o que o cara vê no computador, você controla o que circula no e-mail dele, você controla o que ele faz o tempo todo com câmeras instaladas, né? Sob a pretensa questão da segurança, você passa a fazer uma gestão de repressão, né? Que é muito grave também. Então era isso, gente, e a gente fica aberto para as perguntas. Olha, dentro do espírito de que não se trata aqui de uma mesa de debate, mas de um depoimento, e considerando que o nosso teto é até 19 horas, e nós temos 45 minutos, eu vou sugerir que nós façamos inicialmente, então, um bloco de 4 pontuais, objetivas,
no sentido de buscar informação a partir do que os colegas apresentaram. Ninguém aqui está discutindo a centralidade do trabalho, por favor. Certo? Essa é a ideia, para ficar gravado, tá? Então, é isso que eu gostaria de pontuar. Ser objetivo, para a gente, na verdade, poder o máximo possível sugar, vamos assim dizer, no bom sentido, a riqueza do que foi aqui exposto para nós, tá bem? Então, por favor, 4 pessoas com perguntas muito concretas e objetivas. Celso, Cláudia, Luísa, Ari. Tem uma lá. Sidó, um bloco de 5 perguntas objetivas. Por favor, professor Celso. Eu vou fazer a pergunta que eu quero, porque eu cheguei um pouco atrasado, porque vi tão pedaço da sua fala, e também por conta dos guias dela. Você apresentou uma série de coisas interessantes, de informações interessantes. Eu queria saber se nessas formas de controle do trabalhador, além das que você apresentou, o que poderiam ser expressão de causas da depressão, um sentimento que o trabalhador teria de que ele é controlado não por
o sindicato ele negocia essa reestruturação produtiva porque ele pode colocar também na demanda justamente a fiscalização, enfim, esse processo de poder intervir na reestruturação. Por exemplo, lá no trabalho em grupo nosso, além das cláusulas que foram acordadas, você tem o trabalho em grupo, uma reunião mensal com todos os porta-vozes e uma reunião mensal com o grupo, com a comissão de fábrica, sem líder, sem chefia, sem nada, justamente para você poder conseguir subsídios para você fazer o enfrentamento dentro da fábrica ou dentro de uma gestão que a empresa esteja colocando. Remuneração variável nós não temos. A empresa, ela até dentro das discussões inicialmente se pensava isso, inclusive na matriz alemã ela tem isso, mas nós não deu jogo, a gente falou que não ia aceitar e remuneração variável também não, e nem disputa entre grupos, né, que é a base do toyotismo quando ele foi implantado também, isso nós não aceitamos. Isso foi legal justamente pelo processo da negociação e por a gente ter organização no local de trabalho que você pode estar vendo isso no dia a dia. A incorporação do jovem no sindicato, ela se dá justamente pela questão da formação, né? da formação, informação e da desconstrução dessa ótica que o jovem vê hoje nas empresas, né? Que você tem que produzir, tem que ser competitivo e individualista. É nesse trabalho que você faz diariamente com a juventude que é interessante você estar colocando esses novos conceitos, que não são novos na verdade, né? Resgatando os conceitos de solidariedade e de coletividade que foram perdidos no meio do processo. Sobre a pergunta da Paula, na verdade, eu só pude fazer ciências sociais justamente porque eu tive esse embasamento do sindicato. Antes disso, quando eu saí justamente para estágio do Senai, eu pensava basicamente como qualquer jovem pensa hoje, né? Que na linha de montagem só tem peão burro, você vai chegar para lá, você vai ser supervisor ou chefe no mínimo, né? Só que justamente quando você sente o chão da fábrica, você já se frustra bastante com isso, que você vê gente formada, PhD, apertando parafuso, né? Então você vê que esse lance que o Tata falou, gestão participativa, você pode chegar, só depende de você, isso aí é por ilusão. E eu comecei a ter clareza sobre isso, mais propriamente falando, nos cursos do sindicato, que são vários cursos, né? Negociação coletiva, sindicato na fábrica, sindicato sociedade, enfim. Eu fiquei 7 anos fazendo só os cursos do sindicato para despertar essa vontade de eu fazer ciências sociais. Mas as mudanças que você colocou, dessas transformações da reestruturação produtiva dentro da fábrica, você não tinha essa percepção antes de entrar no sindicato? Tinha, mas eu pensava como a juventude pensa, na grande maioria. É um mal necessário, para a empresa ser competitiva, então, de repente, algum trabalhador tem que sair mesmo, né? Então, isso foi desconstruído, ainda bem. Bom, tem uma pergunta muito interessante, que é essa questão da incorporação dos controles, né? Existem coisas que a gente sabe que elas existem, mas que a gente nunca vê, né? É o famoso saci, né? Ou a cabeça do bacalhau, né? Então, é muito difícil você imaginar que, vamos dizer assim, no fundo, o que as empresas esperam, todos esses programas de controle, de, vamos dizer assim, de repressão, né, é que isso seja incorporado, até porque as pessoas que não incorporam tendem a ser descartadas, tá certo? E é claro que as pessoas vão ficando, as que vão incorporando esses controles, esses mecanismos de controle, e vão se autocontrolando, até como uma forma de defesa, para não se sentir controlado. É muito mais
saudável psiquicamente você imaginar, não, eu me controlo, do que eu sou controlado, né? O problema é que as pessoas não admitem isso para você. Então, eu não consegui ainda, em todo esse tempo, encontrar uma forma de fazer as pessoas falarem, porque isso mexe com valores humanos, que é muito difícil, você precisa ter muito tempo, muita liberdade. Eu acho que só dentro de um ambiente de psicoterapia, você poderia ouvir isso de uma pessoa. Só complementando, a minha pergunta é um pouco se esta situação, né, é uma hipótese, se essa situação conduz também aos processos de depressão, ou se, ao contrário, as pessoas se sentem felizes. Veja bem, eu acho que num primeiro momento, tá certo? Eu vou retirar o que eu disse agora, eu não acho. Eu penso que num primeiro momento as pessoas se sentem bem, se sentem felizes. Eu consegui me adaptar. Quando você submete um ser humano a um estresse de qualquer natureza, esse estresse não significa que ele vai adoecer, né? Ele vai adoecer se ele tiver uma incapacidade de se adaptar a esse estresse, né? E superar esse estresse. O problema é que quando você submete uma pessoa a estresse prolongado e constante, né, por mais capacidade que ela tenha de adaptação, né, ela vai começar a entrar no que a gente chama de falência psíquica, e ela vai adoecer. Então eu acho que mesmo no primeiro momento ela gostando de, olha, eu consegui me adaptar, eu assumi os meus próprios controles, a fábrica não me controla mais, eu sou o dono dos meus controles, mas esse controle tem um custo psíquico, ela paga um custo psíquico, né, muito alto, e ela vai adoecer em algum momento, né? É uma questão de você ter um evento externo que desequilibre. Tá? Então, às vezes a morte de uma família, de um ente da família, uma separação, uma dívida, um problema com o filho, né? Às vezes o start. E o interessante é que aí, quando você vai ouvir a avaliação do profissional que estabeleceria o vínculo entre a doença e o trabalho, ele estabelece o vínculo com o efeito que desencadeou e não com a causa. Então, olha, isso não tem relação com o trabalho, isso tem relação com o efeito que foi o responsável pelo desencadeamento da crise. Então, não é do trabalho. Então, na verdade, no Brasil, isso é impressionante, porque é uma crítica, inclusive, aos meus colegas médicos, né? No Brasil não existe doença do trabalho, né? Mesmo as Ler-Dort, elas são consequência da dupla jornada, do casamento. A gente ouve tanta bobagem, né? O que tem de receita de bolo, né? Pré-fabricada aí para você entender as coisas, né? E essas pessoas vendem e ganham muito dinheiro com isso. Impressionante é isso. Então eu acho que, sem dúvida, essa sua observação é muito interessante. Tem uma pergunta sobre a relação da competitividade com a individualização, da competência com a individualização, né? Veja bem, quando você tem a valorização da qualificação, o que está colocado? Vamos pegar um exemplo, vamos dizer, na carreira universitária, né? Então, quando você cumpre, tá, formalmente todos os degraus de qualificação e você acumula os anos de experiência, né, você se torna, entre aspas, né, uma pessoa que se apoderou, né, de um espaço. Você tem direito a ter um espaço para desenvolver as suas atividades intelectuais dentro daquela organização, né? Então isso historicamente era assim. Está deixando de ser, né? Por exemplo, hoje você tem uma gestão por competência também dentro da universidade, né? As pessoas são obrigadas, por exemplo, a apresentar trabalhos. E qual é a consequência disso? Primeiro, um estresse danado. O que tem de pesquisador com Ler-Dort, porque digita que nem um maluco no computador, né?
dia e noite, teses e mais teses e trabalhos e artigos, não sei o quê, porque ele é avaliado, não é pela qualidade do trabalho científico dele, mas ele é avaliado pela quantidade de linhas que ele produz, entendeu? Que podem ser absolutamente imprestáveis para a maioria das situações, mas que conta ponto para a carreira, para o salário, né? Para a avaliação, para o salário inclusive, né? Não, mas você tem saltos de poder subir na carreira. Não, inclusive na carreira tem critérios diferentes. Algumas tem nas públicas, algumas tem, outras não. Então mas exatamente, né? Então eu acho que essa questão ela tem essa relação dentro da empresa. É exatamente a mesma coisa que acontece, quer dizer, o fato de eu ser qualificado não significa que eu tenho o reconhecimento pela minha qualificação, né? Quer dizer, eu tenho o reconhecimento pelo que eu faço. Quer dizer, não basta eu ser um engenheiro com especialização em eletrônica, com doutorado em mecatrônica. Eu preciso me colocar inteiramente à disposição, com todas as minhas competências, né? Eu tenho que me colocar à disposição, eu tenho que colocar o meu tempo, eu tenho que dedicar a minha vida aos interesses da empresa. É isso que é avaliado, tá? Então, isso faz com que, olha, veja bem, duas pessoas, uma muito qualificada e a outra com uma qualificação do mesmo nível, mas medíocre, tá certo? Possam competir de acordo com o tanto de tempo e de coração que eles disponibilizam para a empresa. E aí, você explicita a competição entre as pessoas. E você não estabelece vínculos com quem você compete, com quem ameaça a tua progressão, né? Com essas pessoas você estabelece uma guerrinha particular, né? Ele é um indivíduo a ser abatido no caminho, tá? Então eu acho que eu não depois até posso conversar com você. Eu não entendi muito bem a segunda parte da sua pergunta, mas a ver, yo preguntaba la relación entre gestión de competencias y individualización de las relaciones laborales y enmascaramiento, conflicto entre capital y trabajo. Es decir, cómo en realidad hay inhibición de las posibilidades de acciones de resistencia, ¿no? Suponiendo que hay distintas herramientas de gestión que están vinculadas, la gestión por competencias está vinculada al trabajo con células, digo, y con la gestión de la calidad total. Bueno, ¿cómo eso contribuye en un sentido, no? Eu acho que, vamos dizer assim, a gestão por competência, ela tem como foco central a individualização, tá certo? Então, você avalia individualmente, por exemplo, os indivíduos dentro de um trabalho em grupo, de um trabalho de uma célula, tá? E isso é muito cruel. Por quê? Porque às vezes você deixa de avaliar o conjunto da obra, né? A produtividade daquele grupo, né? O cumprimento de uma meta que foi estabelecida e que foi cumprida, e que, vamos dizer assim, satisfaz exatamente os interesses da empresa. Mas isso não vale nada. O que vale é a sua avaliação individual. Até que ponto você, tá certo, foi o colaborador. Nota a palavra colaborador. Tá, isso, colaboração é uma coisa que você faz sem nada em troca, tá certo? Quando alguém chega e fala assim, Theo, dá para você colaborar com alguma coisa? Eu já sei que, né, é por minha conta e risco. Né? Então é bem isso, a colaboração. E nota, o trabalhador fica maluco. Puxa, agora eu sou um colaborador. Você vai trabalhar de graça, é isso que ele está querendo dizer, né? Além da parte que você trabalha e recebe, você vai ter que colaborar um monte de coisas, né?
Então, eu acho que essa avaliação individualizada, ela está no centro da questão. E eu acho que não existe muita resistência a isso, pelo mesmo problema que não existe resistência à incorporação dos controles. Eu acho que não dá para a gente pensar no mundo do trabalho fora de um contexto social. As crianças ouvem cerca de 10 mil vezes a palavra não até os 5 anos de idade. Não corra, não fale alto, não brigue, não põe o dedo no nariz, não coma com a boca aberta, tá certo? O que é isso, gente? É a repressão materna, transformando uma massa disforme, maravilhosa, cheia de qualidades, virtudes, de individualidades, num bloco, tá certo? Com arestas definidas, que é exatamente o bloco que o sistema precisa para construir o seu sistema produtivo. As crianças são educadas para trabalhar. E se você não constrói na tua criança, né, esse bloco, ele vai ser simplesmente colocado como entulho, ele não serve para construção. Na minha juventude havia opções, hoje não há mais. Você podia ser alguém diferente e você encontrar um espaço. Hoje, tirando a área artística e assim mesmo, com raríssimas exceções, você não tem mais espaço na sociedade se você não for parte daquele muro. Então, eu acho que o controle todo, quer dizer, você pega o Jornal Nacional, você pega as propagandas que tem nos intervalos, tudo leva a você assumir os seus controles, quer dizer, depende de você, é você que faz, é você que decide, e não é verdade. Né? Bom, em relação às máquinas e o Bruno, olha, eu acho que isso aí é uma questão que me surpreende, é claro, mas o Bruno, ele existe em qualquer relação de trabalho, tá certo? Mas pelo poder do encontro, né? Estuda bastante na educação. Eu acho que ele focou mais nessa área educacional e tal, de relações de pessoas com pessoas, né? Mas na verdade, quer dizer, eu acho que hoje em dia a relação do trabalhador com a máquina, tá certo? Às vezes ela é a menor parte do trabalho dele, embora ele trabalhe na máquina o tempo todo. Tá? Alguém ontem me falou que as pessoas... hoje ela me falou que as pessoas na Argentina, embora trabalhem muito, elas param 2 horas antes para fazer uma série de relatórios e coisas no computador, que aquilo prejudica elas, porque aquilo significa, ela passa todo o controle sobre a vida dela para as pessoas, mas ela prefere do que continuar na máquina. Mas isso dá uma ideia de como as pessoas têm a relação humana dentro do trabalho, mesmo do trabalho na máquina, ele é muito maior do que o relacionamento com a máquina. Outra coisa, a máquina, ela tem uma diferença da relação humana. Ela é uma relação complicada, porque a máquina fala uma linguagem que às vezes você não conhece, tá certo? Principalmente as máquinas automatizadas. Então, você está sempre em conflito, tendo que conversar e estabelecer um vínculo com alguém que não tem sentimentos e que fala uma linguagem diferente da sua. Só que tem uma diferença básica. As máquinas não têm humor. Então elas são mais estáveis, né? As pessoas são instáveis. Então você tem um chefe, tá certo? Instável. Às vezes você pode trabalhar na máquina, mas a cada vez que a máquina funciona, você na máquina está pensando como é que você faz para dar um jeito de sumir com aquele cara da sua frente, entendeu? Então a relação humana dentro do trabalho é cada vez mais forte, a interdependência, o comprometimento entre as pessoas é cada vez mais forte. E olha, o Bruno, ele é responsável, por exemplo, na indústria metalúrgica, só para você ter uma ideia, você tem um estudo da Renault, eles têm, assim,
dezenas de casos de burnout dentro das fábricas da Renault e da Peugeot na França, tá certo? E inclusive casos que resultaram em suicídio dentro da fábrica, né? Só esse ano parece que já são 4 suicídios dentro da planta da Renault, né? E parece que 5 ou 6 dentro da Peugeot, tá? O suicídio dentro da fábrica é a explicitação clara da falência mesmo. Quer dizer, além de eu me sentir falido, eu ainda quero mostrar para o mundo quem é o culpado. Então a morte dentro da fábrica simboliza a culpa de quem é. Para terminar, eu vou falar do banco de horas. Eu acho, Ricardo, a sua pergunta interessante, porque eu acho que dá a oportunidade da gente discutir uma questão sindical que é muito presente no sindicalismo brasileiro, né? A primeira coisa é que o sindicalista é o indivíduo que vive convidando o urso para dançar. Mas quando o urso resolve levantar e aceita ir para a dança, o cara fala, não, agora não. Entendeu? Ou essa música eu não vou dançar. Então, esse é um problema. Eu acho que às vezes os trabalhadores fazem acordos, né, em situação de desvantagem, precisam fazer esses acordos e acabam, depois de feito o acordo, não tendo mecanismos de controle sobre o cumprimento dos acordos, que eu acho que esse é o problema. Se a gente for pensar em flexibilização de jornada do ponto de vista da saúde, tá certo? Ele é fantástico, entendeu? É muito bom. Eu vou citar um exemplo. A Volkswagen, em 2002, ela fez uma redução de jornada de trabalho através de flexibilização de banco de horas, de trabalho de segunda a quinta. Sexta-feira ninguém mais trabalhava, né? E foi uma gritaria geral, quer dizer, estão acabando com os trabalhadores. Eu falei, calma gente, deixa passar um pouco de tempo. Quando a produção começou a subir em 2004, né, com o começo do reflexo do crescimento econômico, a fábrica começou a chamar. E as pessoas iam no departamento e falavam assim, eu não quero mais trabalhar sexta-feira, eu vou ter que voltar, não tem outro jeito, eu aceito até reduzir o meu salário, mas eu não quero mais trabalhar sexta-feira. Então, quer dizer, ficar sem trabalhar é muito bom. É muito bom. Entendeu? É muito bom, né? As pessoas se acostumam. Então, o grande problema, o banco de horas, eu acho que ele tem vantagens. Se você imaginar o que é o banco de horas, imagina você e a sua relação com o Bradesco. Esquece só o fato de que ele te explora o tempo todo, né? Mas você pega o dinheiro que te sobra e deposita lá, entendeu? E quando você precisa do dinheiro, você vai lá e saca. O banco de horas é isso, né? Então, quando você tem a empresa precisa de mais trabalho, você deposita horas no banco. Quando você precisa, você vai lá e saca. Só que não é isso que acontece, entendeu? Por quê? Porque por falta de controle, né, a gente tem casos, por exemplo, de trabalhadores com 400 horas acumuladas no banco e que chega lá e fala assim, olha, o meu filho vai casar sábado e eu sei que não é a minha jornada de trabalho, é só até sexta, mas o chefe diz que tem que fazer hora extra. E eu queria, então, tirar um banco de horas até para ele não ter como ficar me olhando torto porque eu não fiz na hora extra, então eu vou estar de banco de horas. Ah, não pode. Bom, então, que depósito é esse que você faz e depois na hora que você pode... Já pensou se você chegar no Bradesco e falasse, quanto tem na minha conta? Ah, tem R$1.200. Eu queria sacar 200. Não pode. Como não posso? O dinheiro é meu, né? Então, eu acho que esse é o problema, quer dizer, quando você cria um sistema de banco de horas, né, ele é uma coisa legal, só que você precisaria ter o quê? O controle dos trabalhadores.
né? O Michael até pode dar um exemplo disso, porque na Mercedes-Benz nós chamamos a atenção há uns 3 anos atrás sobre esse problema, né? Olha, tem um monte de trabalhadores que reclamam de fadiga, de estresse, e que quando eles vão querer se afastar, eles têm um monte de 200 horas acumuladas e não conseguem se afastar. Hoje, a partir daí se desencadeou uma série de ações, né? E hoje ninguém tem banco de horas positivo mais do que 20, 15 horas, tá? E outra coisa, se ele precisar do banco de horas e o chefe negar, ele vai na sala da comissão e libera no ato, o cara direto com o RH, sem passar pela chefia. Então, é uma... Agora, eu reconheço, quer dizer, quando você faz, por exemplo, uma contratação de banco de horas em sindicatos que não tem nenhuma organização no local de trabalho, e se não tem organização no local de trabalho, não tem nenhum controle sobre o banco de horas, né? Aí como é que faz? Aí realmente não é um banco de horas, é um depósito compulsório de horas, que é totalmente diferente do banco. Então, eu só chamo a atenção, Ricardo, para isso, quer dizer, o que a gente entende como banco de horas? É aquilo que a gente pensou na jornada flexível, que é uma coisa boa do ponto de vista da saúde e da vida das pessoas, né? Ou aquilo que acontece na realidade por uma falta de organização, quer dizer, o banco de horas pressupõe determinados níveis de organização no local de trabalho. Senão uma correlação de forças que garanta que aquilo funcione. Mas tudo na vida é assim, né? Por exemplo, você negocia meta de PLR, mas se você não fiscalizar a meta de PLR, a empresa usa aquilo do jeito que ela quer, entendeu? E ela manipula as informações, você não tem nenhum controle, quer dizer. Então, como é que você negocia uma coisa que vai acontecer durante o ano todo se você não tem mecanismos de controle sobre aquilo? Então, eu acho que o banco de horas tem que ser contextualizado dentro de uma visão um pouco maior do que essa questão que eu acho que vamos dizer assim, focal em algumas categorias, em alguns sindicatos que não conseguem estabelecer uma relação de trabalho. É isso, gente. Eu fico à disposição ainda alguns minutos aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente atende individualmente. Fala do banco de horas, se quiser. Sobre o banco de horas da Mercedes, justamente o que você está falando, os trabalhadores eles acumulam 8 horas por mês em banco de horas. E mesmo assim você vê que não tem mais do que 15 horas acumuladas em todos os trabalhadores. Quer dizer, a ação sindical
da porta. Eu faço essa UPA aí, eu vou ter uma